Olá, eu sou Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. Os casos de violência policial seguem gerando protestos nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump emitiu um decreto com algumas diretrizes para a atuação da polícia, mas as bancadas democrata e republicana no Congresso trabalham em propostas de mudanças mais profundas. Eu não preciso lembrar você de que o Brasil tem problemas parecidos com as suas polícias e a discussão é extremamente atual para nós também. Para analisar esses problemas e as soluções possíveis nos Estados Unidos e no Brasil, vamos conversar com João Fioc, doutorando em Sociologia na Universidade da Pensilvânia, com Paulo Ramos, sociólogo do Afro-Sebrap, que realizou pesquisas no Departamento de Estudos Africanos e da Diáspora, também na Universidade da Pensilvânia, e comigo aqui no estúdio, o Bruno Langeani, formado em Direito e Relações Internacionais e gerente de projetos do Instituto Sou da Paz. E eu começo aqui com o Bruno. Bruno, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar participando aqui do nosso programa. Eu que agradeço o convite, obrigado. E acho que é um assunto bastante importante para a gente tratar. Estamos sem máscaras porque estamos mantendo aqui uma distância segura. Bruno, você estuda a polícia americana, estuda a polícia brasileira. No elenco das propostas que estão aí em discussão no Congresso americano, é muita coisa, mas existem algumas que são importantes. Por exemplo, no caso americano, tirar a imunidade que existe na prática para os policiais de processos tanto criminais quanto civis. Obviamente, proibir o estrangulamento. No caso dos republicanos, eles falam em proibir quando o policial... no caso do Trump, na verdade, né, o decreto do Trump proíbe nos casos em que o policial não precisa da legítima defesa, né, e os democratas e republicanos falam em proibir totalmente, obrigar a usar a câmera acoplada ao corpo. No caso dos republicanos, quando vai deter alguém. No caso dos democratas, sempre. Essas são alguns dos itens. O que você acha dessas propostas, tanto com relação à realidade americana quanto com a realidade brasileira? Eu acho que todos os mecanismos que tratam da questão do treinamento e também do regramento do que o policial pode e não pode fazer, especialmente quando a gente está falando do uso da força, de uma técnica de imobilização, de estrangulamento, elas são fundamentais. Mas eu acho que um dos pontos chaves que tem nessa proposta também é a questão da supervisão. E eu acho que nesse sentido as câmeras elas são essenciais para a gente conseguir ter mais clareza do que aconteceu e ter um controle social maior de todas as pessoas, que traz também confiança para a sociedade. E lembrando que essas câmeras também são para a proteção dos policiais, né? Nos casos de agressão, você pode ter também um monitoramento remoto que chame reforço quando o policial está em necessidade. E no caso da questão das punições, eu acho que também é um tema bastante delicado para os Estados Unidos, que não tem a ver só com a questão da falta de investigação. Acho que nesse caso do George Floyd, ficou muito claro que o policial que matou esse cidadão negro nos Estados Unidos, ele tinha 15 outras denúncias pendentes que não foram investigadas. Então, tem um tanto de supervisão sobre esses casos na polícia que muitas vezes se passa a mão e deixa para lá. E tem também a questão de muitas vezes promotores não proporem denúncias por medo de perder isso no tribunal, e isso é ruim para a carreira pessoal deles. Então, algumas questões sobre o incentivo do sistema também precisam ser muito bem analisadas para a gente conseguir extirpar esse tipo de tragédia para sempre. Aqui no Brasil, como é a regra em relação às câmeras? Elas têm que estar ligadas o tempo inteiro? Então, são muito poucas iniciativas que a gente tem de câmeras no Brasil, infelizmente. Tem uma experiência no Rio de Janeiro um pouco mais duradoura. Em São Paulo estão começando alguns projetos piloto e elas não são ligadas o tempo inteiro, mas nos momentos de abordagem de qualquer tipo de interação, pelo menos para São Paulo, que é o que eu conheço a iniciativa, a câmera ela é ligada e ela registra essas imagens. Uhum. Agora a gente vai para Filadélfia falar com o sociólogo João Fioc. João, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Como é que você vê esse debate da reforma da polícia? Eu vou citar aqui uma outra proposta, que é a de um cadastro dos policiais, das más condutas dos policiais, para evitar que eles sejam, quando são demitidos,
pela má conduta, pelo abuso da violência, que sejam contratados, às vezes, até no condado ou no município vizinho, como tem acontecido, né? O presidente Trump criou apenas um tipo de banco de dados e de certificação, mas totalmente anônimo, né? Os republicanos propõem cadastros estaduais e os democratas um cadastro federal. Como é que você vê esse tipo de proposta? Muito obrigado pelo convite. Lourival Santana, agradeço ao pessoal da CNN também. Eu vejo essa iniciativa do Trump, eu acho que alguns pontos iniciais têm que ser colocados. Eu acho que essa provocação dele ter tido ter sido quase que obrigado a pensar em uma ordem executiva, né, nesse decreto para tratar da violência policial, tem conexão com as manifestações, as vozes da rua que têm pressionado por reformas. Em segundo lugar, eu acho que tem coisas que são interessantes nesse decreto, mas, ao mesmo tempo, ele é um decreto muito tímido que não dá conta das demandas que estão sendo colocadas pela sociedade. Pensar na impossibilidade de estrangulamento, desse banco de dados, talvez federal, aí, que coloque as informações dos policiais é importante, mas, ao mesmo tempo, todas as medidas que estão colocadas nesse decreto são medidas que podem ser facilmente não implementadas, pensando numa cultura que é institucionalmente racista da polícia nos Estados Unidos, como no Brasil. Eu acho que essas medidas são muito tímidas para dar conta das demandas populares. João, em relação a essas câmeras e também ao estrangulamento, você acha que tem ambiente no Congresso para chegar a medidas mais duras que coíbam realmente a ação dos policiais? Eu acho que vai depender muito, porque os políticos do Congresso vão estar muito conectados com a pressão popular que está acontecendo. A gente viu aqui em várias instâncias que essa pressão popular conseguiu certas vitórias. Pensando especificamente, por exemplo, no caso da Filadélfia, bem rapidinho, existe uma estátua de um ex-prefeito que foi retirada pela prefeitura porque o nome do ex-prefeito é Frank Rizzo, ele representava essa figura de repressão policial e racismo e tudo mais. Então, eu acho que pela pressão popular a gente pode conseguir chegar a medidas mais eficazes para tratar da questão da violência. Eu acho importante lembrar que o discurso do Trump, ele abre, claro, quando ele vai falar desse decreto, ele tem uma série de altos oficiais da polícia consigo, ao seu lado, e ele abre dizendo que sem polícia não há caos. Então, a gente percebe que ele dá sinais simbólicos e concretos de que ele tem muito pouca disponibilidade de realizar efetivas reformas que vão alterar realmente a estrutura da polícia no país, tanto local como nacional. Então, os pedidos para retirar financiamento das polícias, a gente pensa que no contexto da pandemia, uma crise econômica e política que se aprofunda, vários setores da sociedade têm sofrido cortes. Em vários lugares a polícia não tem. Então, esse pedido da sociedade de que se retire financiamento da polícia, em alguns casos até que a polícia seja dissolvida completamente, né, para que se use esses recursos em outras áreas que vão prevenir questões de violência e tudo mais, ele se demonstrou muito contrário. Então, eu acho que esse jogo todo vai depender da pressão popular. Ele é contrário a essa redução das verbas da polícia, mas, por outro lado, ele coloca ali uma diretriz para que sejam contratados assistentes sociais, profissionais de saúde, para os chamados em que abuso de drogas, de álcool, problemas mentais, moradores de rua. É uma diretriz, não é uma obrigação, mas é um caminho interessante, né, João, nesse sentido? Realmente é um caminho bastante interessante, né? Você ter uma estrutura
de bem-estar social que possibilite lidar com questões de violência geralmente tem se provado muito mais efetivo do que o uso da força policial logo de primeira, principalmente se a gente pensa em populações marginalizadas. O que me deixa pouco animado com relação ao decreto do Trump é que, exatamente como o senhor falou, são diretrizes que não vinculam necessariamente em todos os aspectos, não tem esse poder de vincular, de obrigar a que essas medidas sejam implementadas. Então, em alguma medida, pode ser muito um decreto para inglês ver, para dizer que ele está respondendo às demandas populares, mas que, na verdade, não surte efeito prático. João Fiocchi, diretamente da Filadélfia, onde está fazendo seu doutorado na Universidade da Pensilvânia. Muito obrigado por participar aqui do CNN Mundo. Você falou da colaboração entre o Ministério Público e a polícia. Num certo sentido, com todo o respeito, os promotores, eles dependem da polícia nas suas investigações, né? E criam ali, muitas vezes, uma parceria que dificulta quando o promotor tem que processar um policial por abuso da violência. Existe esse problema nos Estados Unidos e provavelmente aqui no Brasil também? Sim, acho que a gente tem tanto a questão de policiais muitas vezes fazendo a segurança de prédios do Ministério Público e algumas escoltas, então isso já cria um problema, mas acho que tem um tanto de uma cultura mesmo de tolerância de violência policial como um todo na sociedade brasileira, na sociedade americana, que também um pouco respaldam esse tipo de iniciativa. Acho que é muito importante, Lorival, a gente falar que quando a gente tem um caso como George Floyd ou como o menino João Pedro agora no Rio de Janeiro, ou o caso que aconteceu, o Guilherme, que aconteceu aqui em São Paulo, assassinados por policiais, o responsável não é só quem puxa o gatilho, né? A gente tem uma cadeia de responsabilização que contribui para que isso aconteça. Então, se a gente tem, numa supervisão de uma companhia de polícia, um comandante que sabe que algum policial é violento e que está recebendo uma série de denúncias e deixa isso passar, isso contribui. Se a gente tem um delegado que recebe alguém espancado por policiais militares, totalmente arrebentado na delegacia e não fala nada, simplesmente transcreve o que os policiais falam, ele também está contribuindo. Se a gente tem um promotor que, mesmo com provas, propõe arquivar algum tipo de denúncia, é uma cadeia que está só somando, né? Então a gente precisa discutir essa questão de violência policial, obviamente é central às instituições policiais, mas a gente precisa olhar toda essa cadeia de quem está contribuindo para que isso aconteça e para que isso se perpetue. Agora a gente vai ouvir o Paulo Ramos, sociólogo do Afro-Cebrap, que é um braço, então, desse Centro de Pesquisas brasileiro para as questões raciais. Paulo, você que também estudou na Universidade da Pensilvânia, conhece a realidade americana e pesquisa a realidade brasileira. O que tem de semelhante e de diferente na discussão da violência policial e da violência racial entre Estados Unidos e Brasil? Olá, Lorival. Olá, demais convidados. Muito prazer em poder conversar contigo hoje. São questões bastante complexas. Eu acho que existem diferenças estruturais, históricas, entre o Brasil e os Estados Unidos. A quantidade de negros e brancos que existem nos dois países. Mas, curiosamente, a violência policial acaba caracterizando a experiência das populações negras ou das minorias visíveis e invisíveis nos dois países. Nos Estados Unidos, o conflito é bastante mais declarado, como se diz, não é? Existe uma máxima que orientou a sociedade americana durante muitos anos, que foi iguais, mas separados. No Brasil, parece que a gente diz juntos, mas desiguais. Então, isso pode nos iluminar muito para compreender a violência policial e os outros conflitos baseados em raça que existem nas duas sociedades. Por exemplo, no Brasil, se discutiu muitos anos violência sem se discutir racismo. E a discussão sobre racismo no Brasil muitas vezes acabou subentendendo a violência como apenas uma dimensão
da discriminação racial. O que a gente tem visto nos últimos anos, muito informado pelo protesto negro do Brasil e dos Estados Unidos, é que, de repente, a violência ela seja um fator que estruture e condicione as outras dimensões da vida social. E nesse aspecto da violência, a violência é uma violência racializada. Por exemplo, nos Estados Unidos, fala-se muito sobre justiça racial. Quando no Brasil, apenas há pouco tempo, a gente passou a assumir e a compreender que o Brasil, embora tenha acolhido muitos povos de todos os continentes, esses povos aqui não vivem em tão saudosa harmonia. Então a compreensão e o reconhecimento de que existe o conflito racial, com certeza, é o que mais separa Brasil e Estados Unidos. Paulo, como trazer a polícia para essa conversa? A polícia que, assim como a população brasileira, também tem muitos negros. Não sei se acompanha exatamente a proporção. No caso da população, mais de 50% de nós somos negros. Então, a polícia, que muitas vezes são policiais negros, fazendo a violência contra negros, como trazê-los para essa conversa? Essa é uma ótima pergunta, Lorival. Os últimos dados que eu tive acesso indica que, pelo menos no estado de São Paulo, a maior parte dos policiais que matam jovens negros são, curiosamente, policiais brancos. Mas a violência policial não se resume apenas ao assassinato, ela também envolve uma forma de brutalidade, aplicação da força de tamanho desproporcional, mas é preciso, sim, trazer os policiais para essa conversa. Existe uma reivindicação bastante antiga dos policiais, que é a necessidade, são necessidades corporativas, tá certo? A necessidade de trazer, por exemplo, policiais para a vida civil e política, que envolve inclusive a desmilitarização da polícia militar, a unificação dos ciclos, que são reivindicações da corporação, dos trabalhadores policiais. Os policiais também são os profissionais que mais cometem suicídio. Isso é muito grave, a gente precisa tratar disso. Qual é o grande problema? É um problema institucional. Por que os policiais não podem se envolver na vida política? Existem muitos policiais que inclusive denunciam o racismo dentro da corporação, nos processos de ascensão na carreira, por exemplo, ou mesmo o racismo que é praticado contra a população negra. Existem muitos policiais que fazem isso, mas a corporação, infelizmente, e os estratos mais altos da corporação militar veem isso com muito maus olhos. E isso é preciso ser apresentado para toda a sociedade. Eu considero que a polícia, ela com certeza ela comete racismo institucional, mas ela não é a única instituição que faz isso. É preciso que ela reconheça, que ela pratica racismo institucional. Ela não é uma exclusividade da polícia militar, prática de racismo institucional, mas ela precisa entender que ela deve satisfações à sociedade. Porque o diálogo, o exercício de falar e de ouvir é a base de qualquer exercício democrático. Você falou em unir os ciclos. O que significa isso? A unificação de todos do que significa o policiamento, né? A investigação, o policiamento que é a vigilância, o encaminhamento de denúncias e inquérito. Hoje, a polícia civil e militar, ela tem isso dividido. A polícia civil tem sido desmontada paulatinamente, tem passado por um processo de perda de recursos, e a polícia militar tem incorporado atribuições. Infelizmente, isso se dá com alguma insegurança jurídica. Mas veja, não basta apenas unificar o ciclo, né? Unificar os ciclos do policiamento no Brasil, das polícias militares, como existe um PL no Senado de número 51, que é o PL da desmilitarização. É preciso também que esse processo de desmilitarização, concebido pelas melhores mentes
que pensam segurança pública no Brasil reconheçam também a existência de um racismo, de discriminação racial na sociedade brasileira. Porque enquanto as políticas públicas operarem no nível do universalismo raso e cego às diferenças, elas vão continuar a reproduzir a discriminação racial no seu interior e vão continuar a produzir desigualdades, seja na vigilância, seja na punição, no policiamento ostensivo ou comunitário. Paulo Ramos, sociólogo, pesquisador do Afro-Sebrap, muito obrigado por participar aqui do CNN Mundo. Bruno Langiani continua aqui comigo do Instituto Sou da Paz. Bruno, os sindicatos têm aquele papel de proteger, não é, os seus filiados. E eles são uma base, uma força política importante. Isso é algo incontornável ou é possível trazer os sindicatos para a conversa também? Então, eu acho que nessa perspectiva isso é algo que Brasil e Estados Unidos têm coisas muito diferentes, né? Os Estados Unidos têm uma tradição de associações muito fortes de polícia que até hoje tem sido um dos grandes entraves a reformas, né? No Brasil, essa associação ela já não é tão forte e aqui a gente tem como principal fonte de resistência parlamentares oriundos das forças de segurança. A gente sabe como a famosa bancada da bala no Congresso tem sido uma questão de resistência. Agora, acho que um ponto que a gente precisa falar e para trazer a polícia que é o seguinte: cada vez que acontece um episódio de violência como esse, trágico, que todo mundo vê no jornal à noite, isso é algo que afasta a polícia da população. Isso é algo que traz perda de legitimidade para os policiais. E no dia a dia do trabalho, uma polícia sem legitimidade é uma polícia que não consegue fazer bem o seu trabalho, que não vai receber informação dos cidadãos, que vai ter dificuldade para esclarecer crime, que vai ter dificuldade para receber denúncias. E eu acho que os Estados Unidos também traz um ponto de alerta para polícias no Brasil que eu acho importante. Várias polícias que lá resistiram a tratar corrupção, resistiram a tratar violência policial, em algum momento a situação implodiu e a gente tem casos nos Estados Unidos de polícias que foram literalmente refundadas. Mandou-se todo mundo embora e começou-se do zero. Obviamente que isso é muito mais fácil de fazer com polícias pequenas. O Brasil tem uma realidade diferente, mas eu acho que as polícias precisam ser parte dessa mudança. Uhum. E quando são recriadas as polícias, geralmente elas vêm com uma cara de polícia comunitária, né, em que o policial conhece os cidadãos, visitam as suas casas, os moradores. Há uma outra relação. A polícia comunitária é um caminho e por que há tanta resistência aqui no Brasil em relação, e também nos Estados Unidos, em relação a essa solução? Então, a polícia comunitária, assim, quando você olha a literatura científica, é o que mais funciona, né? Porque você tem um policial que está fixado numa localidade, que é próximo dos moradores, que você tem essa presença mais presente com uma perspectiva totalmente de prevenção criminal, é evitar que o crime aconteça. E a gente tem, de um outro lado, um outro modelo de policiamento, que é um policiamento mais militarizado, olhando pelo termo dos Estados Unidos mesmo, desses departamentos que são tipo SWAT, com blindados, com policiais fortemente armados, que ele tanto tem problemas na estratégia de prevenção, como ele se afasta muito da população. Então, é óbvio que toda a polícia vai precisar ter um corpo mais forte, mais bem treinado, mais armado para algumas situações, mas 90% do que a polícia faz não é trocar tiro com criminosos. Então, nesse sentido, precisa a gente reformar, porque, de fato, a polícia comunitária é algo que está provado que funciona. Bruno Langiani, advogado, formado também em Relações Internacionais, gerente do Instituto Sou da Paz. Muito obrigado por participar aqui com a gente dessa conversa. Obrigado, Lorival. A gente vai ficando por aqui. Para rever as entrevistas do nosso programa, basta entrar em www.cnnbrasil.com.br. Se preferir, vá até o canal da CNN Brasil no YouTube. Depois é só clicar nos vídeos do CNN Mundo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.